É com imensa satisfação que os recebemos hoje aqui para esta que é a primeira edição do Fórum Poliri América. Os realizadores deste evento, a AFIDAMP, a FACOP e a ISA, gostariam de agradecer a todos pela participação. Fazer limpeza é um convite a um exercício coletivo de inteligência que devemos todos nós praticar regularmente para melhorar as perspectivas e o bem-estar da sociedade e da vida humana. E é justo com isso em mente que realizamos este grande evento com foco em inovação, sustentabilidade, ética, visão e regras para uma nova indústria de serviços integrados. Recomeçando, então, os nossos trabalhos na parte da tarde, Sanepar apresenta o segundo painel Sustentabilidade, onde iremos ver as dimensões da sustentabilidade efetiva, muito além do impacto no meio ambiente, fatos e fatores que definem a sustentabilidade do seu negócio. Para enriquecer este debate sobre o tema, convidamos ao palco, primeiramente, a diretora de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Fabiana Cristina de Campos. Seguimos convidando o presidente do Instituto Superior de Administração e Economia, o ISAE, conveniado à Fundação Getúlio Vargas, Norman Arruda. E o diretor-presidente do Instituto Ethos, Caio Magri. A moderação deste relevante painel ficará a cargo do diretor-geral da RL Higiene, Ricardo Vaccaro. Lembramos que este painel seguirá os mesmos moldes do primeiro, onde, após as exposições, havendo tempo, haverá um espaço para perguntas que já podem ser encaminhadas desde agora, a qualquer momento. Passo, então, a palavra para o moderador, Ricardo Vaccaro. Muito boa tarde a todos. É uma honra fazer a moderação desse painel, tão bacana o tema. E pelo que nós vimos no primeiro painel desta manhã, de tecnologia, já dá para ficar bem impressionado com o nível que foi apresentado no primeiro painel. E eu tenho certeza que esse não ficará devendo na importância e na qualidade da discussão, dado quem está aqui presente para falar para vocês. E não posso deixar de dizer que esse evento, a qualidade do painel, mostrou o quão importante é ter um evento como esse, onde ele tem um guarda-chuva de fala de temas muito importantes que podem nos posicionar diante de tamanho desafio que a gente tem pela frente com os nossos negócios. E, por isso, quero me congratular com a FACOP, com a FIDAMP e com a ISA pela iniciativa maravilhosa de poder fazer esse evento aqui. Então, realmente, era muito importante para nós, eu tenho certeza que teremos o segundo, o terceiro e assim por diante. É uma honra mesmo estar aqui presente. Esse tema da sustentabilidade tem
tamanha criticidade e importância para a sociedade hoje, e, em particular, para as empresas, estamos num ambiente empresarial, eu acredito modestamente que quem não tiver sensibilizado por essa agenda da sustentabilidade, e, mais do que isso, se engajar numa agenda positiva da sustentabilidade, tende a desaparecer num espaço curto de tempo. Por outro lado, é uma baita oportunidade para nós, para as nossas empresas, se engajarem e criarem uma conexão com os seus consumidores, com o público em geral, com base nesse tema, sintonizados na época que nós estamos vivendo e poder desempenhar e desenvolver os seus negócios num futuro muito mais longo, que é o que todos almejamos aqui. E, diante desse desafio, nada melhor que ter a presença do Caio, do Norman e da Fabiana para discutir, que são eles que vão trazer essa mensagem. Mas, antes de passar a palavra para eles, queria situar alguns pontos, né? Por exemplo, a palavra sustentabilidade é daquelas palavras que entram na moda, ou até não é nem moda, né? Tamanha pauta da nossa sociedade, que é a sustentabilidade, que às vezes a gente acha que está falando a mesma coisa, mas quando você aprofunda um pouco essa conversa, você descobre que a gente não está falando com o interlocutor sobre o mesmo tema. Tem algumas definições mais complexas, mais sofisticadas ou menos, mas é importante a gente começar a sintonizar do que nós estamos falando. Um dos significados mais clássicos, se você pegar aquelas que todo mundo vê e imagina, sustentabilidade, a união daqueles 3 círculos que falam de sustentabilidade econômica, de responsabilidade social e de responsabilidade ambiental, quando eles se juntam naquela intersecção, a gente aponta ali e diz, isto é sustentabilidade, quando a gente atinge esses 3 equilíbrios. Que no mundo empresarial o pessoal gosta de falar do tal do triple bottom line. Essa é uma definição que está muito no meio empresarial. Tem a definição clássica do relatório Brundtland, que levou o nome da primeira-ministra da Dinamarca, em 1987, que é o uso sustentável dos recursos naturais. O uso sustentável dos recursos naturais deve suprir as necessidades da geração presente, sem afetar a possibilidade das gerações futuras de suprir as suas. Essa é uma definição bastante ampla e bastante simbólica, que não precisa mais nada para explicar. Eu, particularmente, gosto muito de uma que estava escrito no muro de uma COP em Joanesburgo, durante uma COP de Joanesburgo em 2010, que estava pichado assim: sustentabilidade é o suficiente para todos, para sempre. É uma definição sucinta que fala de maneira extraordinária tudo aquilo, toda aquela teoria toda sintetizada numa única e simples frase. Me agrada demais. Por falar em suficiente para todos, no último dia 1º de agosto, agora, foi o dia da sobrecarga da Terra. Significa o seguinte, que a demanda da humanidade por recursos e serviços ecológicos excedeu o que a Terra poderia regenerar até o final deste ano. Ou seja, em apenas 212 dias, esgotamos completamente comida, água, fibra, terra, madeira, que teriam que servir até 31 de dezembro. Portanto, nós estamos no cheque especial dos recursos renováveis a partir de agora. Falando do significado da palavra sustentabilidade, e como as pessoas compreendem, né, eu tive o prazer de participar do lançamento da pesquisa do Instituto Acassu pelo Consumo Consciente, que é a percepção dos consumidores em relação à sustentabilidade, ao consumo consciente, a semana passada. Ele mede o grau de adesão dos cidadãos brasileiros em relação à sustentabilidade enquanto consumidores. E, embora meio a algumas boas notícias, a gente descobriu que tem muito a se fazer na educação para a sustentabilidade. Na maioria dos casos, as pessoas não sabem exatamente o que é sustentabilidade. Quando aparece na pesquisa, menciona alguma coisa de reciclado, de reciclagem, mas a abordagem ampla da sustentabilidade está muito longe de estar disseminada na população. Essa compreensão precisa muito do nosso suporte e muito estímulo para que ela ganhe um grau de profundidade importante. Embora a pesquisa diga que 70% da população ela deseja o caminho da sustentabilidade, isso está ligado a sentimentos indiretos, como por exemplo, passar mais tempo com amigos e familiares, ter mais tempo para lazer,
ter uma alimentação mais saudável, que são elementos da sustentabilidade que as pessoas desejam. Exceto por ter o próprio carro, de ainda ter o desejo forte de ter o seu próprio carro, de uma maneira geral, através da leitura desses elementos, dá para se dizer que a população quer caminhar na direção da sustentabilidade. Mas 61% da população brasileira não sabe dizer exatamente o que é um produto sustentável. Não consegue, às vezes, distinguir o que é o reciclável do reciclado e coisas desse tipo básicas. Apenas 25% desses consumidores leem rótulos dos produtos. Tem uma boa notícia. A compra de material reciclado de orgânicos praticamente cresceu muito. Os reciclados foram de 29% para 48%, pelo menos uma vez no ano, comprando produtos reciclados. E os orgânicos foram de 23% para 48% da população já tiveram uma experiência com produtos orgânicos. No que diz respeito a nós, as empresas, a pesquisa diz que apenas um quarto dos brasileiros não acreditam minimamente do que as empresas falam delas mesmas em relação à sua responsabilidade social empresarial. Indo adiante, trazendo para o ambiente das empresas, o Instituto Ethos, que o Caio está aqui representando, acabou de promover o lançamento do Movimento Empresarial pela Integridade e Transparência. Esse compromisso foi assinado por 40 empresas, já 40 delas muito importantes, de diferentes áreas e com diferentes graus de amadurecimento em relação à prática. E eu já vou aproveitar aqui para deixar uma provocação para o Caio na fala dele, porque em 2006 foi lançado o Pacto Empresarial pela Integridade. Várias empresas assinaram, a Odebrecht assinou, a Camargo Correia assinou, e depois a gente viu uma série de eventos que culminaram, tá aí a Lava Jato para mostrar. E eu torço de coração que tudo isso tenha levado as empresas a refletirem e se engajarem agora, em forma de movimento, para realmente perceberem que discurso e prática têm que andar em conjunto e a exemplaridade dessas empresas é fundamental. Quando colocamos a lente da sustentabilidade no setor de higiene e limpeza profissional, até porque a nossa relação, prestadores de serviços, distribuidores, qualquer um que venda produtos de higiene e limpeza, a relação de causa e efeito com o ambiente, com o meio ambiente, é direta, porque nós lidamos com a poluição. Tudo que a gente retira, a gente descarta em forma de sujeira ou com detergente, com químicos, com uma série de produtos. E a nossa relação é direta, não precisa fazer nenhum pensamento indireto para perceber isso. E nós precisamos ter consciência que nosso setor, os impactos que eles exercem, além da nossa atividade em si, por exemplo, nós colocamos 1 milhão de toneladas de papéis sanitários no consumo. Estou falando só de mercado profissional. Nós colocamos 3 milhões de toneladas de produtos químicos no mercado, para poder desempenhar os nossos serviços e fazer a limpeza do mercado profissional. Onde vai parar tudo isso? Felizmente tem alguém da área de saneamento, vamos perguntar para ela quanto custa os papéis sanitários higiênicos, são jogados na privada, são dissolvidos na água, são fibras que vão parar, alguém vai tratar, por exemplo, aqui a Sanepar. Esse custo volta todo para a sociedade. Os detergentes, tudo isso diluído na água que vai para os rios, que vai tratar a água para a gente beber depois, tem um custo, e esse custo é o custo da sociedade. A empresa de saneamento está executando essa tarefa. Então, o nosso impacto é muito significativo. Se você pegar esses 3 milhões de toneladas e 1 milhão de toneladas juntos e pusesse num trem, só para a gente ter uma ideia visual do que seria isso, nos vagões de trem, esse trem iria de São Paulo a Belo Horizonte, ele ficaria parado. É um trem de 600 quilômetros que ficaria entre São Paulo e Belo Horizonte. Nós temos muita responsabilidade com relação a esse tema. Sem falar no resíduo, já falei do resíduo gerado da nossa atividade. E vou adiante, sem falar, o aspecto social da nossa atividade. Segundo os dados do SEAC, em 2012, mas vamos dizer que o país cresceu, depois teve a crise, eu vou usar a ordem de grandeza já extraordinária. 1.600.000 trabalhadores na área de asseio e conservação. Pode ser o primeiro, o segundo ou terceiro maior empregador do Brasil. É uma coisa extraordinária. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são na base da pirâmide, que muitas vezes vai ser o primeiro emprego dela, e, em alguns casos, o último. Porque vai chegar e vai parar. Se chegar,
aí já é uma subida, uma mudança extraordinária na vida dessas pessoas. Isso traz uma responsabilidade social para esse segmento que é explosiva. E educar e treinar essas pessoas é uma tarefa de todos nós, né? E o tema da educação das empresas, acho que é um tema que o Norman também milita, né, do ISAE da GV, podia ajudar a gente a encontrar uma solução para, né, fazer essa transformação toda e elevar muito o nível, porque a autoestima dessas pessoas tem a ver com a nossa autoestima como empresários também, que é do setor de engenharia e limpeza profissional. E é muito importante, essas coisas, no mundo interdependente, essas coisas estão completamente correlacionadas, tenho certeza absoluta. Mas nós viemos aqui para ouvir essas 3 pessoas que dominam esse tema e podem contribuir muito para a nossa pauta e agenda de hoje, e eu volto com vocês nas perguntas. Então, por hora, muito obrigado, e vou passar a palavra para a Fabiana Campos, primeiro da Sanepar. Por favor, Fabiana. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar os meus colegas que vamos dividir essa oportunidade de compartilhar um pouquinho sobre a temática, agradecer a oportunidade de falar para um grupo que é tão importante, né? Então, como o Ricardo mesmo disse, os números todos são muito grandes quando a gente fala de asseio e conservação, e diretamente a Sanepar está afetada por isso. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente tem feito. O dia que me ligaram para passar as orientações do painel, me disseram que eu tinha 15 minutos. Eu falei, gente, com a quantidade de ação que a gente faz, e eu sou professora de formação, eu falo, complica um pouco a gente falar em 15 minutos, mas eu prometo que tentarei ficar no tempo. Então, eu vou compartilhar alguns dos casos que a Sanepar tem tratado. Então, acho que a frase que fala que é pensando, né, quantidade, sustentabilidade é quantidade o suficiente para todos, para sempre, diretamente relacionado com a água, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade na Sanepar, a gente tem falado muito do processo da inovação. Só um pouquinho que está... Então, quando a gente fala do processo da sustentabilidade numa empresa de saneamento, a gente não pensa só no presente, a gente pensa no futuro. Nós temos sempre um dilema muito grande quando a gente fala para as pessoas a respeito de água, fundamentalmente, porque as pessoas acham que a água é um recurso renovável, mas as pessoas esquecem que é finito. Então, a pessoa fala, a água sempre vai ter, né? Não é bem assim. Se a gente observar em algumas localidades do Brasil, a gente já está com problemas seríssimos pelo o olhar da não conservação de mananciais e da onde vem todo o processo da água, a gente já está com falta d'água, e não é pouco, é muito, é significativo. Aqui no Paraná, nós temos algumas regiões que os recursos hídricos também, se não forem tratados com muito cuidado, a gente pode ter um problema sério daqui a algum tempo. Então, a Sanepar trabalha no conceito da inovação para a sustentabilidade, pensando nisso. Como é que a gente cuida de todo o atendimento que a gente tem que fazer, prestar com qualidade o atendimento do serviço de água, prestar com mais qualidade ainda o tratamento do esgoto, que retorna depois das residências, pensando no futuro. Então, para isso, a gente criou um centro de inovação. Eu não sei se todo mundo é de Curitiba, mas esse centro fica, para quem é de Curitiba, esse centro fica ali no Tarumã. Então, é o espaço onde foi a primeira estação de tratamento de água. Hoje tem um centro de inovação e tem todas as áreas de trabalho, além do museu que a gente tem dentro da Sanepar. Nós elencamos algumas grandes áreas e, dentro disso, cabem diversas ações. Então, a questão da prospecção tecnológica, desculpe, mas está muito sensível o passador. A questão da prospecção tecnológica, do aprimoramento de tecnologias, da antecipação de tendências, da produção e repasse de conhecimentos. Aqui a gente volta num ponto muito interessante que já foi abordado hoje. As pessoas precisam saber, não adianta a gente trabalhar, desenvolver, propor as mais diversas ações no ambiente de sustentabilidade se a gente não compartilhar. Dentro da Sanepar, a gente criou um programa que chama Use o Bom Senso,
que ele é voltado para os colaboradores e a gente depois replica isso para a comunidade com a qual a gente interage. Então, a Sanepar está presente, o Paraná tem 399 municípios, a Sanepar está presente em 345, mais um município em Santa Catarina. Então, a gente tem uma capilaridade muito grande, a gente chega em praticamente todas as residências do Estado, de alguma maneira, e dentro disso a gente tem trabalhado. Para que serve a sustentabilidade? Então, a sustentabilidade não é só cuidar do meio ambiente, sustentabilidade é cuidar do meio ambiente, é pensar que as ações que a gente desenvolve possam fortalecer potencial econômico e possam valorizar as pessoas. Então, dentro da Sanepar, nós temos trabalhado muito dentro da linha que a sustentabilidade passa fundamentalmente pelas pessoas. Investimento em formação, qualificação, o preparo, e que a companhia possa crescer em ações sustentáveis junto com os seus colaboradores e junto com os seus parceiros estratégicos externos. Para isso, nós desenvolvemos uma gama de ações em parcerias, a gente tem diversos parceiros com os quais a gente trabalha em 3 grandes áreas: água, esgoto, resíduos sólidos. Os ODS estão ali, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, então são 17. O nosso objetivo diretamente correlacionado é o 6, e dentro do objetivo 6 a gente trabalha água, esgoto e resíduos, com foco hoje em energia, automação e gestão. Energia muito com foco da sustentabilidade e da eficiência energética. Um percentual bastante significativo do valor que custa hoje a produção de água e o tratamento de esgoto é em energia. Então, a gente tem investido em programas, nós temos 2 grandes programas, um pautado na energia solar. Então, a gente tem áreas grandes nas nossas estações que a gente pode ter as fazendas de produção de energia solar, e nós temos um experimento em Curitiba, junto à estação de tratamento do Belém, na divisa entre Curitiba e São José dos Pinhais. Ali nós temos a primeira usina de biodigestão de lodo, que a gente produz biometano a partir de biometano e energia elétrica. Ali são produzidos 2,8 megawatts de energia, é um experimento, é o primeiro experimento de produção de energia elétrica a partir de biogás produzido a partir de tratamento de lodo da América Latina. Então, mesmo que o nosso objetivo seja fundamentalmente o 6, que a gente está diretamente relacionado, nós temos atuado nas mais diversas frentes. Uma que é bem importante, e eu fico feliz de olhar e ver aqui que tem um monte de mulher participando do evento, né? A gente é de uma área que é nomeadamente masculina, e a Sanepar tem investido muito no objetivo também, que é a equidade. Então, para a gente é bem importante trabalhar a equidade, o fortalecimento da mulher, o olhar da mulher para a sustentabilidade. E os parceiros que a gente tem trabalhado para isso são os mais diversos. Então, desde outras companhias de saneamento, passando pela Companhia de Energia Elétrica do Paraná, a Fundação Araucária. Por meio da Fundação Araucária, a gente interage com as mais diversas universidades. Então, nós temos os nossos colaboradores, que são alunos de mestrado, doutorado, desenvolvem pesquisa relacionadas à inovação e sustentabilidade, pensando sempre na melhoria dos nossos processos. Então, tem uma interação direta com a pesquisa, né? Os institutos Lactec, o Senai, as universidades estaduais todas, e nós temos também uma grande gama de parceiros internacionais, com os quais a gente tem feito projetos muito interessantes. Eu gostaria de destacar um que tem uma correlação direta com a área de asseio, que é um projeto que a gente está fazendo com a Alemanha para água de reuso. Então, o processo todo de tratar as águas de reuso domésticos e industriais, para que a gente possa ter uma economia significativa quando a gente fala do processo de uso em grande quantidade. Então, a gente tem empresas que utilizam para lavagem de piso, abastecimento dos jardins, né, para ter toda a questão dos jardins. Então, para isso, a gente está trabalhando muito fortemente nas linhas de pesquisa com reuso com uma universidade da Alemanha. Dentro da própria Sanepar, a gente trabalha fortemente, como eu disse, com os colaboradores, e nós criamos 2 prêmios. O Prêmio Sanepar de Tecnologias Sustentáveis, que é aberta
ao público externo, e o Prêmio Inova, que é o público interno. Então, a gente tem todo um fortalecimento do que pode ser tecnologicamente melhorado e do que pode ter contribuição para a sustentabilidade, com prêmios que têm edições anuais. Então, a gente trabalha por meio disso, conectando. A gente tem uma percepção muito clara, como eu falei, que se não for por meio das pessoas, a gente não tem como falar de inovação e sustentabilidade numa organização que é tão grande. Nós inauguramos agora, no dia 26 de julho, a Estação de Tratamento da Inovação. Então, é um espaço, já fazendo uma correlação, porque na Sanepar nós temos as ETEs, que são as estações de tratamento de esgoto, as ETAs, que são as estações de tratamento de água, e nós criamos uma ET, que é a Estação de Tratamento da Inovação. Então, todo o espaço propício para isso, tem um espaço que é o espaço Maker, então está aberto também à comunidade, a quem quiser ir até lá, interagir, conhecer um pouquinho do que a gente faz, como é que a gente está trabalhando a questão da inovação, é aberto à comunidade, porque a gente tem uma percepção muito grande que é diferente o olhar do gestor para a inovação e o olhar de quem está no dia a dia e que tem que prestar depois tem que se envolver, trazer a comunidade para isso. Então, dentro das nossas áreas, a gente criou a inovação aberta, que trabalha pesquisa e desenvolvimento, toda a parte de aprendizagem organizacional, parceria é fundamental, a gente não faz nada do que a gente faz sozinho, e tem todo o processo de excelência e gestão. Como eu falei, o gestor tem que estar cada vez mais atento a tudo que é desenvolvido e como é desenvolvido para que a gente possa depois dar resposta, não só interna, mas também externamente. Então, aqui todos os nossos grupos de parceria. Como é que a gente entende a inovação na Sanepar? Essa figura é bem interessante. A inovação para a sustentabilidade, então a gente faz a correlação com os nossos mananciais, né? Eu dependo fortemente de aprendizagem organizacional, de recurso orçamentário, pesquisa e desenvolvimento, inovação aberta. Dentro da inovação aberta passa muito a indústria 4.0, que vai impactar todos os setores, inclusive de AC e conservação. E depois, lá onde seriam os efluentes, tudo que é necessário para isso. Eu preciso ter cursos, eu preciso ter formação técnica e científica, eu preciso ter assessoria técnica, eu preciso criar programas, desenvolver espaços. Então, é uma grande bacia hidrográfica de ideias. Então, a gente está falando muito que o processo de inovação dentro de uma organização, seja ela qual for, ele é pautado muito em resultados. A gente tem uma percepção muito clara que, se dependesse da alta direção, né, dos nossos gestores diretos, a Sanepar é uma empresa de capital aberto, então a gente tem interferência e todo mundo quer opinar qual seria a melhor maneira de fazer as coisas, que a gente sairia direto, né? A gente tem uma ideia, desenvolve e automaticamente essa ideia gera resultados. Na percepção dos técnicos, a gente gostaria de ter tempo de trabalhar, né? Então, eu desenvolvo degrau por degrau, eu venho uma ideia, eu vou maturar essa ideia, depois eu vou ver quais são os setores da companhia que eu vou envolver, como é que eu vou fazer. Então, é o passo a passo. E, na realidade, não é nem o que quer a alta direção e nem o que desejam e esperam os técnicos. O processo de inovação dentro da empresa é um novelo de lã, né? Ele começa de um jeito, a gente coloca em implementação, tem que mudar a rota. Eu brinco sempre que a inovação é como se fosse um Waze acionado o tempo todo, né? A gente começa a ir por um caminho e ele começa novo cálculo da rota, novo cálculo da rota. Não é por aí que você está indo, eu não queria que fosse assim, mas não tem jeito, né? O processo de inovação, ele passa, principalmente os relacionados à questão de sustentabilidade, por mudanças, até chegar aos resultados. Mas nem por isso a gente vai ficar parado. É difícil, é trabalhoso, custa caro, tem que envolver coisas que, às vezes, não estão ao nosso alcance, mas a gente, dentro da Sanepar, acredita fortemente que a gente não pode ter medo de devagar, a gente só pode ter medo de ficar parado. Então, a gente tem que fazer, tem que dar o primeiro passo, tem que falar disso para os espaços aonde a gente estiver. Então, a grande adesão e utilizar os ODS na pauta de todos os nossos projetos de sustentabilidade é um indicativo disso. Então, a gente vai olhar para os nossos processos, a gente vai olhar para a equidade de gênero, a gente vai olhar para a comunidade, então a gente interage em diversas áreas
que diminuem a pobreza, que possam fortalecer o potencial econômico das comunidades. A gente entende que água e saneamento é a base, ou pode vir a ser a base de transformação de muitas questões da sociedade. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado por você ter cumprido o seu tempo rigorosamente. Para nós que estamos aqui, está fácil, tem um controle vermelhinho de tempo lá. E agora eu passo a palavra para o Norma, a gente vai deixar as perguntas para o final. Norma, por favor. Boa tarde, gente. Eu acho que é um negócio interessante quando a gente fala em sustentabilidade, né? E me assusta um pouco quando o Ricardo vai buscar o conceito, o primeiro conceito que a gente tem consciência, né, a respeito da sustentabilidade, lá na Comissão Birkeland, que isso hoje está na agenda do mundo, está na agenda das empresas, está na agenda das escolas, das organizações, das companhias, sejam elas de natureza de saneamento, das empresas de energia, das empresas do setor do agronegócio. E a gente tem um papel fundamental, que é buscar não apenas a disseminação dos ODS, a disseminação dos modelos de sustentabilidade, mas principalmente fazer com que isso chegue na dimensão estratégica das organizações. Que as pessoas entendam mais do que é importante conhecer os ODS, mais importante do que conhecer o fenômeno da sua implantação, né? Eu costumo dizer que a gente classifica de uma escadinha de 4 degraus simples sobre como entender os princípios da sustentabilidade. O primeiro deles é a gente estar sensibilizado de que isso é uma questão que não é teoria, é uma questão de iniciativa. A sustentabilidade, se não colocar em prática o que nós vimos aqui, não tem utilidade alguma. Aliás, pelo contrário, porque se nós falarmos, e o Caio sabe disso, muito bem, trabalhou nisso, trabalha com isso, a dimensão disso numa avaliação de uma empresa de capital aberto que esteja listada na Bolsa de Valores, a aplicação do ISE, do Instituto do Índice de Sustentabilidade Empresarial, é a mesma coisa que nós falarmos em geração de valor. Então, traduzir isso da teoria para a prática, hoje é uma das maiores tarefas que nós, enquanto uma instituição de educação focada em negócios, sejam eles do setor público, do setor privado, do setor não governamental, enfim, nós temos um escopo significativo de parceiros, como os projetos que foram aqui mencionados. A primeira grande parceria que a gente teve foi com o Instituto Ethos, quando nós lançamos, há quase 20 anos atrás, os grandes movimentos paranaenses na área da responsabilidade social. E um dos grandes trabalhos nossos foi levar em consideração que a questão de ser socialmente responsável é uma questão de compromisso empresarial. E a importância de que isso entre na dimensão estratégica. Razão essa que hoje, quase 20 anos depois, nós fomos aprovados pelo Ministério da Educação, através da CAPES, o primeiro mestrado brasileiro na área de governança e sustentabilidade. E por que é que nós estamos falando de governança e sustentabilidade? Porque a fundamentação da integração entre ser sustentável e ter um aspecto fundamentalmente importante no que diz respeito à forma como que isso
permeia a estrutura de governança das organizações, isso é de fundamental importância. Eu vou pegar... Está funcionando agora? Está funcionando. Obrigado. Tá bom. Então, nós estávamos, inclusive, comentando no almoço, né, que a gente participa de vários eventos nacionais e internacionais, quando o que acontece quando você pergunta quais as pessoas que efetivamente conhecem, quais são os ODS? O que são? Qual a razão da criação dos objetivos do desenvolvimento em bases sustentáveis? E por que isso, na realidade, permeia o mundo inteiro? Por que isso tem um balcão da ODS, assim, aqui, como tem na Sanepar, como tem na Copel, como tem no ISAI, né? Em todas as organizações. Nenhum aluno, nenhum professor entra no ISAI sem saber o que são os ODS. Como é que as pessoas podem se ver na implantação desses objetivos? Como é que isso pode ser, se tratando de uma escola, tratado no ambiente escolar, porém levado para o ambiente empresarial? E mais do que levado ao ambiente empresarial, é levado à dimensão da alta estrutura de governança para a importância de cada um desses ODS, que, na realidade, não são dissociados, não são sequer dissociáveis, até porque eles têm um princípio básico de integração, de conexão, de interconexão. E aqui não teríamos tempo para estar explorando essa questão da interconectividade entre os ODS e as suas 169 metas. E essas 169 metas servem, e aí o Brasil até tem uma estrutura legal, de estrutura de governança para que isto aconteça e como acontecer, né? E essa estrutura é muito importante pela forma como que foi colocada, onde a gente tem, inclusive, apoios importantes por linhas de pesquisa, o próprio IBGE, que foi considerado pela ONU uma instituição com o devido suporte tecnológico e de conhecimento para montar a estrutura me ajude, dos indicadores. Como é que você vai medir o quanto que você está sendo sustentável? O quanto que o teu projeto alavanca soluções de sustentabilidade? Então, a conceituação dos indicadores estabelece um padrão de avaliação que não existe ciência sem você poder comparar, sem você poder medir, sem criar mecanismos de avaliação. Então, neste ponto, há já uma estrutura devidamente preparada para que isso possa estar acontecendo. Está a contento? Eu acho que não. Mas nós temos uma série de iniciativas onde essas questões todas estão sendo desenvolvidas. A ONU considera, né, a teoria dos 5 Ps como uma teoria básica para que não haja, né, nenhuma dispersão e tampouco uma concentração em cima, por exemplo, do clássico Triple Bottom Line, mas que nós tenhamos um papel fundamental em entender, nos 5 Ps, as dimensões de pessoas, de planeta, de parcerias, de paz e de prosperidade. E por quê? Poderíamos trazer aqui vários exemplos, né? Eu vou mostrar apenas um ali, que trata da questão da dimensão social, da dimensão territorial, política, institucional, né, a respeito disso.
nessa primeira parte, eu queria só, na questão pessoal, mostrar uma iniciativa que foi feita aqui em Curitiba, e nós identificamos e premiamos essa iniciativa. Talvez alguns daqui conheçam, mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma iniciativa que ela foi lançada sem saber, o autor desta iniciativa não sabia que estava lançando uma solução totalmente inovadora em sustentabilidade na dimensão de pessoas. Agora o vermelhinho daqui me tira a capacidade de passar o vídeo para vocês. Alguém pode... Ah, tá bom. Dezenas de pacientes internados e de forma incansável perceberam que o estado de saúde deles se agravou e alertaram a equipe médica em questão de segundos. Neste hospital de Curitiba, a tarefa cabe ao robô Laura. A rapidez da Laura em rastrear e detectar risco, segundo os médicos, está ajudando a salvar vidas, principalmente de pacientes com um tipo de infecção grave chamada sepse, conhecida popularmente como infecção generalizada. O criador do robô perdeu a filhinha, Laura, com apenas 18 dias, depois que ela desenvolveu a sepse, e teve a ideia de ajudar outras pessoas por meio dessa nova tecnologia. A missão da Laura é procurar exaustivamente, a cada 3,8 segundos, qual o paciente que está mais crítico de todo o hospital. Pode-se dizer que a Laura está perfeitamente integrada às equipes do hospital. A cor laranja e a movimentação nesta tela indicam alterações nos dados vitais dos pacientes e também nos exames laboratoriais, o que serve de alerta para as equipes que se movimentam rapidamente. A gente ensinou a Laura sobre o entendimento do que é sinal de alarme para o paciente que talvez possa ter sepse. Em 2 meses de funcionamento do robô Laura, a equipe do hospital já observou uma redução de quase 63% nos casos de sepse entre os pacientes. André sofreu um acidente de moto, assim que fez os primeiros exames, a Laura acusou o princípio de infecção grave. Só depois ele soube que foi salvo por um robô. Eu fiquei bem surpresa. A Laura nos ajudou a identificar uma possível infecção antes que a gente pudesse imaginar que ele realmente tivesse uma infecção. Agora a expectativa é a de que essa nova tecnologia seja levada também para outros hospitais filantrópicos de todo o país. Se nós diminuirmos 5% dos casos de sepse no Brasil, nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas que vão deixar de morrer. Isso é algo extraordinário. Nós podemos salvar vidas usando um robô. Gente, isto é o que nós chamamos da tradução da sustentabilidade para realidade, para sua aplicação. Só para vocês terem uma ideia, hoje, segundo uma informação rápida que o Jackson nos passou, o Laura está salvando uma criança por dia no Brasil. E está com mais de 2 milhões de cadastros de informação nos mais diferentes hospitais aqui do Brasil. E aí, o mais importante, o Banco Mundial passou a enquadrar o robô Laura num projeto social prioritário do Banco Mundial. E aí, gente, você vai para o planeta, o que a gente encontra, né, na questão dos mares? Nós estamos passando agora pelo Ano Internacional da Água e da sua limpeza em termos dos oceanos. Nós estamos aí com o famoso case do canudinho, né? A Europa deixou, paulatinamente está eliminando não apenas o canudinho, já não faz mais parte, mas está eliminando, inclusive, em algumas cidades, a própria garrafa de plástico, né? O Starbucks, que é um ícone internacional, já está também num processo totalmente engajado. E, para quem conhece o Starbucks e conhece o seu público, sabe que nós estamos falando de públicos jovens, de gente culta, e onde a dimensão cultural é extremamente bem explorada
nesse ambiente. No âmbito do Rio de Janeiro, foi a primeira cidade brasileira que já proibiu o uso do canudinho. Eu acho que é importante a gente mencionar, porque ela tem, economicamente, ícone, não é econômico. Economicamente, isso reflete um avanço cultural muito legal, né? É uma coisa simples, elementar. Eu começo a perceber isso no comportamento das crianças. As crianças começam... Eu me lembro que quando eu fumava, a minha filha disse assim, acabou com o esquema do cigarro na minha casa. Eu e minha mulher fumávamos. E ela olhou para nós e disse, por que vocês estão fumando? Por que isso? E a gente parou, e eliminou. Quer dizer, as crianças são formadores de um novo modelo de desenvolvimento, de um novo padrão de comportamento da sociedade. E aí, na terceira dimensão, tem um outro aspecto fundamental, que eu acho que não vai dar tempo de passar o vídeo, mas é um projeto muito legal que está acontecendo em Curitiba, que é o Vale do Pinhão. E o Vale do Pinhão estabelece, dentro da dimensão das parcerias, um processo de integração entre empresas, entre startups. Né? O principal objetivo é abrigar as startups que realmente merecem um processo de desenvolvimento, de acolhimento pela cidade, de aplicabilidade no âmbito da cultura curitibana, buscando sempre essa integração, né? E, obviamente, fazendo com que isso possa ser representado como melhorias para a comunidade curitibana. Eu vou passar rapidamente, eu pensei que tinha ficado fora. Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. A Agência Curitiba é a Agência de Desenvolvimento e Inovação da Prefeitura de Curitiba, juntamente com outros órgãos da entidade civil organizada. Ela é responsável pelo desenvolvimento de empreendedorismo, de novas tecnologias. Como é que eu posso suspender, porque não vai dar tempo? Não, tem 2 minutos e meio. Mas eu tenho 3, 4 minutos. Para tornar Curitiba uma cidade mais inteligente. O Vale do Pinhão é dividido em pilares, são 5 pilares. O primeiro pilar que a gente tem é o pilar de empreendedorismo e educação. Nele, é o desenvolvimento do empreendedor, seja ele desde criança até a fase final, né, do seu empreendedorismo, é desenvolvido ali através de vários projetos. Um próximo pilar importante para a gente é o pilar de reurbanização. Então, ter uma cidade inteligente é uma cidade que entrega benefícios para o seu cidadão em diversas áreas. Então, a cidade tem que estar preparada para isso, tem que estar preparada com estrutura física. Os projetos de reurbanização também passam por projetos de tecnologia. Então, colocar câmeras, internet das coisas nos equipamentos públicos estão nesse pilar de reurbanização. O próximo pilar importante é o pilar de fomento e fiscal. Então, nós temos, a Prefeitura tem um grande compromisso de melhorar o incentivo fiscal para empresas que queiram vir para cá e desenvolver seus negócios aqui em Curitiba, e a gente acredita que com isso elas conseguem atrair mais empregos e renda aqui para a nossa cidade. O quarto pilar é o pilar de articulação e ativação do ecossistema de inovação da cidade. O que é o ecossistema de inovação da cidade? É um movimento de universidades, empresas, empresários, para trazer a inovação, ideias criativas, desenvolvimento de tecnologia, de inovação dentro de Curitiba. E o quinto pilar é o pilar de tecnologia. Tecnologia está baseada em todos os outros pilares também, mas especificamente quando você fala de internet das coisas, quando você fala de melhorar os serviços, digitalizar serviços, e aí entra um grande projeto de desburocratização. A partir do momento que a gente traz tecnologia, traz o serviço para dentro da internet, a gente diminui a burocracia, a gente agiliza o processo, e esse é um papel importante da Prefeitura e é o que a gente está fazendo nesse momento. Muito bem. Eu
gostaria só fazer duas observações com relação a essas iniciativas. Uma delas, que eu acho que merece um registro, é o trabalho que nós estamos fazendo enquanto instituição educacional, né, desenvolvendo um laboratório para estabelecer uma matriz de análise da evolução dos ODS com relação ao conjunto das iniciativas do planejamento, previstas no planejamento estratégico da cidade. Então, isso, hoje, a gente está internalizando essa cultura, fazendo com que isso possa ser analisado, verificado, medido, comparado e reportado à unidade da ONU, com quem a Prefeitura de Curitiba detém uma parceria muito grande, que é a ONU Cidades, né? O Programa de Cidades da ONU, Cities Program, baseado em Melbourne, cujo presidente nós trouxemos aqui a questão de um mês e meio atrás, num grande evento de sustentabilidade que promovemos aqui, onde havia um interesse muito grande de conhecer a forma de como isso estava sendo administrado, a gestão disso por um município onde conjuga vários parceiros e várias partes interessadas. Aqui apenas o registro de uma questão, uma imagem muito boa que retrata a questão da paz. Isso aqui foi uma escultura, uma montagem com o conjunto de mais de, não sei se são 500 ou 5.000 coletes de salva-vidas utilizadas por mais de 500.000 pessoas que atravessaram o Mar Egeu. E também, para mencionar, para não ficar na teoria pela teoria, nós temos um grande programa, né, de treinamento dos imigrantes, me ajude, Kátia? Refugiados, obrigado. Dos refugiados. E como é importante isso? Os alunos ficam extremamente interessados e se colocam assim, como é que eu posso fazer parte disso? Me interessa saber como é que... E são diferentes origens os refugiados que estão lá. São diferentes as empresas, as instituições, as organizações que querem colaborar. E, ao mesmo tempo, conhecer essa realidade. Então, isso é um negócio muito legal, né? Para encerrar, meu tempo justamente acabou de... Vocês viram que a luz foi cortada. O próximo que vai ser cortado será o meu instrumento de falação com vocês, que será o meu microfone. Ser sustentável não é mais do que um diferencial, mas é, na realidade, uma questão de sobrevivência, é uma questão de necessidade, né? E eu acho que o grande desafio que nós precisamos considerar é que a sustentabilidade, a gestão, o entendimento, a prática, a iniciativa de medidas sustentáveis é que vai garantir um novo amanhã. Obrigado. Agora, Caio Magri, dos Etos, por favor. Obrigado. Não vou usar. Isso aqui é para quem tem a preferência do amarelo. O amarelo e o vermelho. Difícil escolher. Eu vou com o amarelo. Tá bom? Bom, boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer ao Poliri América, na pessoa da Cássia. Onde é que está a Cássia? Conheci hoje. Nos convidou para esse momento, a indicação do Ricardo Vaccaro, nosso parceiro histórico no movimento de responsabilidade social empresarial, Fabiano, Norman. Norman entregou um pouco aqui o nosso tempo, né? 20 anos. O Etos está fazendo 20 anos esse ano.
E eu queria começar a dizer para vocês, para contribuir para essa reflexão em torno dos desafios que estão hoje colocados para as empresas, para a construção da sustentabilidade nos negócios, de que essa jornada de 20 anos, ela parece que foi longa do ponto de vista de tempo, mas se a gente imaginar, um pouco nos colocar em 98, onde é que a gente estava, que Brasil a gente pensava, em como é que estavam as nossas empresas, em que lugar estávamos, certamente foi um tempo no qual nós precisávamos ter feito muito mais do que fizemos. Então, a primeira coisa é que, nessa jornada de 20 anos, o Ethos, outras organizações, e principalmente as empresas que têm caminhado conosco na promoção da responsabilidade social empresarial como a maneira pela qual possamos construir negócios sustentáveis e uma sociedade sustentável, certamente poderiam ter feito muito mais. E eu concordo com o provérbio chinês, Fabiana, mas as empresas precisam acelerar os seus processos de compromisso, de responsabilidade social com a sociedade, com o planeta e com o futuro de todos nós. A elas, a responsabilidade das empresas nesse processo é enorme. Quanto maior o poder político e econômico das empresas sentadas nesse auditório, das empresas brasileiras, das empresas multinacionais. Aqui nós temos representantes da América do Norte, da Europa. A nossa responsabilidade, pelo poder político e econômico que temos, pela concentração que esse poder econômico e político se construiu nos últimos anos, especialmente nos últimos 40, 50 anos, nos coloca uma responsabilidade enorme para poder fazer com que aquilo que tanto a Fabiana quanto o Norman nos lembraram. Nós precisamos atingir um mundo estável do ponto de vista da sua possibilidade de reprodução e de garantia das futuras gerações. Nós precisamos conquistar para todos um mundo de bem-estar. Então, portanto, a responsabilidade é enorme. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, além de serem 160 metas, 300 indicadores, 17 objetivos estratégicos, tem uma frasezinha no meio desse processo todo, que se a gente não praticá-la, ela não vai valer a pena nos esforçarmos nesse caminho. Nós temos que andar naquela perspectiva até 2030, sem deixar ninguém para trás. Isso tem um significado poderoso. Eu imagino aqui, eu conheço um pouco o setor, mas muito mais pela relação que temos com o Ricardo, com a empresa do Ricardo, associada do Ethos, parceira nossa. Como é que é possível crescer o setor de asseio, limpeza, higiene? Mas todos aqui estão disponíveis, dispostos e batalhando para o crescimento econômico desse setor. Eu não vou usar mais papel higiênico do que eu já uso. Eu não vou usar mais guardanapos, nem toalhas de papel do que eu já uso. Supondo que a gente consiga ter um processo sustentável do ponto de vista de uma economia circular que trabalha com toda a reciclagem, que a gente impacte muito pouco dos recursos naturais para crescer o setor de asseio e limpeza no planeta. Como é que a gente cresce? Distribuindo renda. Não tem outro jeito. Possibilitando que milhões de pessoas que não têm acesso aos produtos e serviços que nós produzimos, que possam ter. Isso significa a crise dos recursos naturais? Certamente não, porque vamos inovar, vamos investir na possibilidade de reduzir os impactos negativos sobre os recursos naturais e sobre o meio ambiente para continuar crescendo. Senão a equação não vai funcionar. Não tem como funcionar. A elasticidade de alguns setores econômicos, do ponto de vista dos seus produtos, só tem uma saída. A saída da ampliação dos direitos sociais básicos e acesso aos produtos e serviços. Então, quando a pergunta que está aqui colocada, fatos e fatores que definem a sustentabilidade do seu negócio, a primeira pergunta que eu acho que nós nos fazemos,
para poder responder se é possível ter negócios sustentáveis numa sociedade desigual e insustentável. Não vou responder aqui, porque a gente pode ficar aqui muitas horas sobre essa reflexão, mas eu deixo essa pergunta, né? E, portanto, a responsabilidade das empresas em promover indicadores, ferramentas, gestão dos seus impactos sociais, ambientais, econômicos, buscando positivá-los, precisa olhar para a capacidade de quais são os impactos efetivos que estão sendo provocados e dirigidos à sociedade, né? Recentemente, a Oxfam, uma organização internacional, divulgou o relatório das desigualdades no Brasil. E, para aqueles que não são brasileiros e brasileiras, e para aqueles que são brasileiros e brasileiras, que provavelmente conhecem melhor esses indicadores e esses números, eu recomendo a leitura, mas eu quero destacar dois aspectos desse relatório. Um deles é que os 5 brasileiros mais ricos têm a mesma renda da metade da população brasileira. Os 5 têm a mesma renda de 110 milhões de brasileiros. Isso é sustentável? Isso era assim há 40 anos atrás? Certamente não. Nós crescemos em desigualdades. E eu acho que essa é uma pergunta que tem que ser feita pelas organizações, pelas empresas, para o setor público, para o Estado, para a agenda política, da qual nós temos muita responsabilidade agora, nos 2 meses que a gente tem pela frente. Um outro dado que eu acho que vale a pena, porque a CVM, e aí tem uma questão muito importante que eu vou tratar no final, foram as perguntas que foram feitas e as questões que o Ricardo trouxe, a CVM autorizou a transparência necessária para as empresas listadas em bolsa da remuneração dos presidentes das maiores empresas brasileiras. Vocês têm ideia de qual é o diferencial entre o maior e o menor salário do setor financeiro no Brasil? Eu vou dizer nos Estados Unidos qual é, porque ali a gente já olha que existe uma referência. A diferença entre os maiores salários e os menores salários dos setores que melhor remuneram nos Estados Unidos é algo em torno de 70 vezes. No setor financeiro no Brasil chega a 700. E são dados da CVM, né? São dados de transparência necessária das empresas. Então, essas 2 referências de desigualdades, eu acho que a gente precisa ter muita clareza da capacidade que temos na gestão dos nossos negócios de poder olhar para a redução das desigualdades na gestão do próprio negócio e do impacto que esses negócios têm na sociedade. A Fabiana trouxe uma agenda que me parece que é estratégica e fundamental para reduzir as desigualdades na sociedade brasileira, provavelmente em outros países também. É a promoção da equidade, a igualdade e diversidade no mundo do trabalho. E isso está na governança de cada um de nós, empresários, CEOs, da alta direção das empresas, de tomar decisões e se comprometer, como o Norman lembrou, com uma política e uma meta. A gente estabelece meta econômica. Por que nós não podemos estabelecer metas de diversidade, de inclusão? Mulheres, inclusão de gênero, a inclusão racial no Brasil, que é crítica e fundamental. O Ethos faz, desde 2000, um estudo com o IBOP do perfil racial, social e geracional e de gênero das 500 maiores empresas. Já fizemos 6 séries, temos uma série histórica com 6 pesquisas. Para resumir, de 2000 a 2016, quando foi a última pesquisa, os números de alteração da inclusão de mulheres e de negros e negras nas empresas, tanto do ponto de vista da sua estrutura vertical, quanto da sua estrutura horizontal, para que a gente possa ter a mesma equidade
da nossa demografia. O IBGE diz que são 54% de mulheres. E diz também que pardos e negros são 54%, 53%, 54%. Para a gente atingir essa mesma equidade representada pela demografia da sociedade nas 500 maiores empresas, na questão de gênero nós vamos demorar 80 anos, se a gente continuar do jeito que a gente está. E nós vamos demorar 120 anos na questão racial, se continuarmos crescendo quase que 0 a cada ano. Então, trago aqui uma agenda que está nos ODS, que está na governança das empresas e que é fundamental. Abrir a conversa nas empresas sobre esse assunto é pensar na sustentabilidade, porque está mais do que provado, mais do que demonstrado, de que os resultados econômicos, financeiros e de sustentabilidade e perenidade dos negócios e das empresas têm uma relação direta com a sua capacidade de inclusão e de promoção da diversidade. São empresas que são reconhecidas como as melhores para trabalhar, são empresas que conseguem reter os talentos, são empresas que conseguem fazer com que as pessoas vistam de fato a camisa da empresa e defendam aquela organização. Isso tem a ver com a diversidade. Além da criatividade, da solução. Vocês têm aqui na Sanepar um prêmio interno, né? Certamente esse prêmio será cada vez mais criativo e inovador quanto maior a diversidade estiver dentro da Sanepar. Isso é causa e efeito matemático, né? Agora eu tenho pouco tempo. Eu queria me referir ao John Elkington, que foi o criador desse conceito do triple bottom line, fez recentemente um artigo muito triste, muito crítico, dizendo que não entenderam direito o que ele estava dizendo, não deram a devida atenção à correlação e à integração entre essas dimensões, e nós temos que trazer uma nova dimensão, e ele fala disso também, especialmente nos tempos de hoje do Brasil, do setor empresarial, que é a dimensão da integridade, da ética, da transparência das organizações frente a todos os seus públicos. Acionistas, trabalhadores e trabalhadoras, fornecedores, clientes, consumidores, enfim. Integridade e transparência é uma dimensão estruturante da responsabilidade social das empresas e fundamental para que se consiga atingir, de fato, um negócio sustentável. E, desse ponto de vista, o Ethos tem feito como o Ricardo fez uma menção, essa semana que passou, nós lançamos o Movimento Empresarial pela Integridade e pela Transparência, com o objetivo de fortalecer um compromisso já existente de um grupo importante de empresas que, desde 2006, tem trabalhado com um conjunto de compromissos do Pacto Empresarial pela Integridade, que nada mais é do que um roteiro para a implementação, desde 2006, de um bom programa de compliance, um bom programa de integridade, um conjunto de mecanismos capazes de apoiar a gestão, reduzindo, mitigando, prevenindo a corrupção. E acho que aqui eu queria fazer uma menção também ao que o Ricardo me perguntou, porque nos perguntaram, quando a gente lançou o movimento empresarial, mas o que as empresas da Lava Jato estão fazendo nesse movimento? Como é que eles podem estar aqui? Claro que não são todas. São exatamente aquelas que, primeiro, assumiram a responsabilidade e declararam essa responsabilidade através dos seus acordos de leniência. Pediram desculpas para a sociedade. Tudo bem, pode parecer meio naif, meio... né? Pedir desculpas. Vocês não sabem o que é o senhor Emílio Odebrecht escrever um artigo de página inteira pedindo desculpas pelo que fez. Do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, do ponto de vista... É importante. Mas também pedir desculpas e não fazer nada não significa muita coisa. Estão fazendo, nós estamos acompanhando. Nós podemos ter no Brasil um exemplo tão poderoso quanto o exemplo que talvez todos conheçam internacionalmente,
que é da Siemens, que em 2004, aliás, até a final da década de 90, a Siemens, como outras empresas alemãs, poderiam incluir nos seus orçamentos e descontar do imposto de renda recursos para promover e pagar propina para funcionários públicos dos países em desenvolvimento. Era legal, era regular e ainda trazia um benefício financeiro com o imposto de renda. Portanto, a luta contra a corrupção no mundo e os mecanismos de combate à corrupção no mundo são recentes. 2004, o escândalo da Siemens coloca uma referência de como é que você pode consertar esse processo, mudar, transformar e passar a ser uma referência na promoção da integridade, como é a história da Siemens. Nós acreditamos que as empresas que hoje passam por um processo dos acordos de leniência, estabelecidos, especialmente aqueles acordos que têm uma parte a ser cumprida com agentes estrangeiros, como é o caso das empresas que têm acordos dos Estados Unidos com o FCPA e com o DOJ. Segundo, foram empresas que estão fazendo uma mudança estrutural na sua governança, novos conselhos de administração, a criação e a introdução de conselheiros independentes, que é uma prática de boa governança que não existia. Enfim, um conjunto de medidas que estão sendo tomadas que possibilitam uma mudança dessas empresas. E nós, como organização, e a sociedade, a academia, precisamos acompanhar para aprender esse processo. Esse é um processo de aprendizado prático, concreto, de mudanças e transformações que estão acontecendo em algumas das principais empresas brasileiras, do ponto de vista da perspectiva da construção de uma cultura de integridade. E eu termino falando sobre isso. Não é suficiente para a sustentabilidade do negócio, para a sustentabilidade do setor econômico que vocês constroem, para as empresas, que a gente se resuma a um conjunto de disciplinas e regras escritas num código de conduta que, bem ou mal, pode ser melhor aplicado, acompanhado e gerenciado por uma área de compliance e de integridade profissional bastante séria. Nós precisamos ir além do compliance. Nós precisamos conseguir construir nessa oportunidade de revisão da relação das empresas com a sociedade e com o Estado, na revisão das empresas, das práticas das empresas na relação público-privada, temos a capacidade de construir uma nova cultura, uma cultura de integridade, transparência e de ética nos negócios. Essa é a marca mais forte do processo histórico que a gente vive nas empresas no Brasil. Não é, como acho que tanto o Ricardo quanto o Norma falaram disso, não é a moda, não é o assunto do momento, como foi a responsabilidade social, a sustentabilidade, o consumo consciente. Essa é uma medida necessária, estruturante para ficar. Ou nós construímos uma nova cultura, e uma cultura baseada na integridade, na ética, na transparência das nossas organizações, especialmente das empresas, ou nós não conseguiríamos superar as crises e os momentos que a gente vive hoje. O Brasil tem uma grande oportunidade. Nós vamos sair melhor do que entramos em todas as crises dos últimos 5, 6 anos. As empresas têm um papel fundamental. Quando convocamos e convidamos para o movimento empresarial pela integridade, é para isso. É para refletir e atuar conjuntamente, tanto para melhorar os seus processos e construir uma cultura de integridade na sua organização, quanto para advogar, defender, incidir sobre políticas públicas necessárias para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. E convidamos as empresas do setor de asseio e do setor de higiene a estarem juntas, e se envolverem e se engajarem nessa agenda de integridade e transparência. Muito obrigado. Passei o tempo. Muito bom, Caio, muito bom todos aqui, né? Acho que conseguimos manter o nível do começo do evento, né? Que maravilha. As perguntas já chegaram aí? Não? Já está? Nenhuma, não é possível. Mas eu tenho um monte aqui, então. Bom, enquanto eles falaram por último e descansam, então eu vou começar aqui.
dá tempo de vocês mandarem outras aí, pessoal. Não fiquem acanhados, por favor. Fabiana, na tua apresentação, você mencionou o ODS 6, a agenda contemporânea, vocês estão por dentro desse movimento, ficou muito claro. Mas eu senti falta de uma coisa na tua fala, que talvez pelos 15 minutos não deu tempo. Eu acho que tem um elemento fundamental, que é o público consumidor dos serviços de água e esgoto, que deveriam ser um aliado importante de uma companhia de saneamento básico, no sentido de economia de água, no sentido de não fazer da pia e do vaso sanitário lata de lixo, porque isso tudo afeta todo o sistema. E não deveria ser um trabalho grande de conscientização desses consumidores? Está na agenda da Sanepar? Você podia falar um pouco sobre isso? Que aí é compartilhar a solução junto com o público usuário, por favor. Sim. Então, dentro do programa que eu citei interno, que a gente começou com o público interno, que é o Use Bom Senso, e que a gente trabalha com essas mesmas ações, dentro da Diretoria de Meio Ambiente, a gente tem uma gerência de educação ambiental, com o foco é trabalhar exatamente o público externo, né? Então, dentro dessa gerência, a gente vai... Escola, que a gente tem o entendimento de que, bem como o Norman falou, as crianças que tudo que elas aprendem, elas levam para casa e replicam para os pais, né? Eu tenho exemplo dentro de casa, o meu marido escova o dente, escovava os dentes sempre com a torneira aberta, né? E aí, por mais que eu dissesse, ó, torneira, fecha a torneira, nunca dizia nada. Um dia, daí, a Ana chegou e disse assim para ele, você quer acabar com a água do planeta? Então, pronto, foi esse dia que ele começou a escovar os dentes com a torneira fechada. Então, o processo é esse, e a gente tem esse entendimento. Quanto aos ODS e o processo de entendimento de que o público também tem que saber o que é, na conta de água, quem que é daqui do Paraná que recebe conta da Sanepar em casa? Vocês já observaram que tem um QR Code na conta de água? Então, na conta de água, observem, no próximo mês que vocês receberem a nossa continha de água, tem um QR Code, que qualquer celular que você passar ali, ele vai direcionar para a página da Sanepar, onde tem toda a agenda dos ODS e todas as ações que a gente faz e todo o processo de conscientização a respeito do uso consciente. Então, tem ali. E tem também os eventos. A Sanepar fornece os copinhos d'água, que é água tratada pela própria Sanepar. Nesses copinhos também tem o mesmo QR Code, da mesma maneira direciona para a página. Até antes de vir aqui, a gente estava na Celepar, que é a companhia que trata toda a questão da base de dados, né, das ações governamentais e da sociedade, e eles estão montando um portal, vai ser o portal ODS. E, a partir dali, vai ter as ações não só da Sanepar, da Celepar, da Copel, mas de todo mundo que trabalha e que já desenvolve as ações. E a gente vai, por meio da nossa conta da água e do copinho, ajudar a divulgar e trabalhar com a população sobre isso. Muito obrigado. Chegou pergunta, que maravilha, mas eu vou no embalo e a pergunta é para os dois, porque a pergunta é da mesma natureza, e eu gostaria de repercutir com vocês dois. Nas minhas andanças no setor de higiene e limpeza, aqui com meus pares, não é um tema comum falar de ODS, falar do engajamento no movimento de responsabilidade social, ou agora no movimento de integridade empresarial. Vocês falaram da necessidade imperativa de a gente caminhar nessa direção, ou seja, não dá mais tempo do beabá, a gente vai ter que cortar caminho. Estou errado ou não? Vamos ter que andar acelerado, o Caio falou disso. E para andar acelerado, vocês podiam comentar rapidamente, eu sei que não é uma pergunta fácil, mas que sugestão vocês dão para os nossos empresários executivos de trilhar esse caminho, de aderir aos ODS? Vocês falaram dos benefícios, da necessidade disso, mas como que eles podem começar a chegar amanhã no escritório e começar a pensar, engajar no movimento dos ODS, no movimento, uma agenda de responsabilidade social que considera a integridade com essa dimensão nova, nova não, antiga, mas que o Elkin colocou agora. Eu queria que vocês pudessem dar uma dica de como o pessoal pode começar a se movimentar a partir de amanhã. Você começa, Norman, por favor? Eu comentei com vocês que a gente tem uma escada de 4 degraus sobre o esquema da sensibilização. E isso vale para qualquer setor, isso vale para qualquer atividade. O primeiro deles é você entender qual a importância que isso representa, não apenas para a minha empresa, para a
minha organização, mas como que isso representa para o conjunto das partes interessadas da minha organização. Como que isso traz alguma importância para a sociedade como um todo. O segundo degrauzinho traz um nível extremamente importante com relação a informações sobre a sustentabilidade. Por que isso é importante? O que é ser sustentável? O terceiro degrau é uma questão fundamental. Se eu sei, estou consciente da importância disso, se eu sei o caminho disso, o terceiro ponto é o seguinte: como é que eu me enxergo atuando em práticas de iniciativas sustentáveis? E quando nós estamos falando de sustentabilidade, só para reforçar aqui uma questão que o Caio colocou, eu, em momento algum, deixo a questão da integridade, da ética fora disso. Isso, para mim, é implícito a questão de ser... É impossível querer ser sustentável antiético. Isso é impossível. Isso até pega mal, porque hoje em dia as instituições são muito vigilantes com relação ao comportamento, ao discurso fácil dos seus executivos. E o quarto ponto disso é a questão, o quarto e último degrau, isso é um processo extremamente simplificado, que eu acho que responde de uma maneira bem clara a isso. O quarto degrau é como que eu posso agir. Se eu tenho conhecimento, se eu tenho informação, se eu estou enxergando, como é que eu posso participar? É a ação. Vamos agir. Então, esse é um modelinho extremamente simples, onde eu percebia que esta pergunta era comum, e eu digo, vamos tentar simplificar esse modelo. Mindset, muito obrigado. Caio, antes de você responder, eu emendo com uma pergunta que chegou para você aqui. Fica valendo o que eu fiz, é como retomar no Brasil a credibilidade da governança e integridade da gestão empresarial, tendo em vista todos os problemas e escândalos que tivemos nos últimos anos. Emenda com essa e nós vamos encerrar. Não, eu acho que com o Norman, o caminho é esse. Acho que vocês, empresários, gestores de empresas, sabem da importância de se ter uma avaliação sobre o seu negócio. Então, o primeiro passo importante é escolher, o ethos é um deles, existem outras ferramentas, outras réguas, mas aplicar um conjunto de indicadores na sua empresa para ter um T0, para saber um pouco com um diagnóstico de conteúdo das diferentes dimensões da responsabilidade social, da sustentabilidade, em que lugar vocês estão, do ponto de vista de maturidade e do ponto de vista de intensidade. Estou dizendo para fazer uma avaliação, um diagnóstico que vai da governança ao relacionamento com o poder público, passando pelos trabalhadores, consumidores, impactos ambientais, etc., etc. Então, acho que a gente tem aí um primeiro... E existe, isso não custa nada, isso é gratuito, isso é público, isso é de interesse público, portanto, essas ferramentas estão aí. Um segundo passo que eu acho que é importante é participar e engajar a empresa em espaços de diálogo, participação e de troca de experiências com outras empresas, inclusive de outros setores. Então, é importante, para além da associação empresarial que vocês estão, não sei como é que chama, o sindicato, a associação, bom, tem várias, né? Que vocês procurem também um lugar onde as empresas se reúnem para discutir como acelerar, como melhorar as suas competências e as suas ações de responsabilidade social. E o terceiro é fazer algumas escolhas. São 17 objetivos, é muita coisa. São 44 indicadores, só para dizer o ethos. Façam algumas escolhas sobre aqueles temas que são mais estratégicos, desenvolvam um plano de ação com metas, vinculem, como algumas empresas têm feito, o atingimento das metas de responsabilidade social e sustentabilidade à remuneração variável dos executivos. A Volkswagen é uma empresa que faz isso. Na remuneração variável dos executivos da Volkswagen não estão somente
critérios econômicos, financeiros, existem critérios e metas estabelecidas no campo da responsabilidade social. Eu acho que esse é um caminho que eu acredito que vai proporcionar a cada um de vocês estar melhor consigo mesmo e com o seu lugar na empresa, e as empresas estarão participando de um processo bastante positivo, bastante afirmativo, e que certamente vai gerar um reconhecimento da sociedade, um reconhecimento dos consumidores, dos parceiros de negócios, uma reputação diferenciada no mercado. Com relação à pergunta, eu acho que é esse esforço permanente, Ricardo, que a gente vai ter que fazer, e especialmente as empresas que têm... Porque a questão fundamental de risco na relação público-privada tem a ver também com a intensidade dessa relação, né? Um setor de infraestrutura, um setor que se relaciona com saneamento básico, um setor que está muito vinculado a um processo de compras públicas de produtos e serviços, precisa de muito mais atenção, muito mais mecanismos, muito mais regras e uma cultura de integridade bastante consistente para poder enfrentar e superar o momento que a gente está vivendo. Eu não acredito que a gente vá dar passos para trás, né? No sentido... Eu vou confessar para vocês que há quatro anos atrás, nós estivemos, diretoria do Ethos, presente numa reunião da mais alta, do conselho mais importante, mais empoderado, da ABDIB. Vocês sabem o que é a ABDIB? É a Associação Brasileira das Indústrias de Base, mas que reúne o setor de infraestrutura. E há 3 anos e meio, nós saímos de lá tendo certeza de que tudo que nós falamos tinha entrado por um ouvido, saído pelo outro, e mais do que isso, as pessoas diziam assim, não, isso é uma marolinha, o Brasil sempre foi assim. Nós voltaremos a ser e operar como sempre operamos. Não, acabou. Não há mais possibilidade de subsistir, de existir empresas que vão continuar operando da forma como operaram, para fazer uma referência, até a Lava Jato. Isso não vai ser mais possível. E não é possível no Brasil, não vai ser possível na América Latina, sabemos o que está acontecendo em alguns países, e não vai ser possível no mundo. Mas eu acho que a gente tem que considerar que vai ter muito caso ainda acontecendo, né? Muita história ainda para ser revelada. Isso não quer dizer que a corrupção aumentou e de que as empresas estão cada vez piores. Significa que nós estamos conseguindo ter instrumentos poderosos de investigação, de apuração, né, de transparência, e podemos conseguir atingir de forma diferente. Vocês já devem ter ouvido, né? Eu já ouvi táxi e tal. Imagina, no período da ditadura, na ditadura não tinha corrupção. Como? Primeiro que não é possível provar isso, né? Por quê? Porque não existia liberdade de imprensa, investigação, transparência. A relação público-privada, naquele momento, era exclusivamente fechada. Então, essa percepção de que a gente tem mais corrupção no Brasil do que tinha antes é fruto de que nós temos melhores capacidades e instrumentos de investigação, Polícia Federal, Ministério Público Independente, uma sociedade exigindo e fazendo controle social, ou, de fato, ela aumentou? Essa é uma pergunta boa para ser feita. Nós acreditamos que nós avançamos nos mecanismos de prevenção e repressão à corrupção, e, portanto, estamos conseguindo os resultados que temos. Muito obrigado. Bom, queria mandar uma salva de palmas para a brilhante apresentação dos três. Muito obrigado. Obrigado a todos pela presença e vamos para o próximo painel. Muito obrigado. Não, antes, é claro, de agradecer também ao moderador pela atuação neste painel. Eles recebem, além destas palmas, também o certificado e o mimo para guardarem como recordação da participação no nosso evento. Nosso fotógrafo já está a postos para a fotografia. Pedimos um largo sorriso.
Enquanto eles fazem essa fotografia, senhoras e senhores, nós gostaríamos de informar, reforçando o que já colocado anteriormente, de que nosso evento está em alinhamento com todas as diretrizes do Pacto Global, das ODS, de sustentabilidade, e numa ação nesta linha, e também em linha com sustentabilidade, que é o tema deste painel, adotou uma iniciativa neste evento onde todos os alimentos produzidos e não servidos serão doados à instituição Pequeno Cotonê, uma importante obra social daqui de Curitiba. Uma das muitas ações da FACOP nesta sentido. Com estas palmas, encerramos, então, este painel Sustentabilidade. Eles agora retornam aos seus lugares para acompanharem, juntamente com os demais, enquanto preparamos o palco para a próxima sessão, para o próximo painel, senhoras e senhores, é com muita satisfação que nós compartilhamos aqui em primeiríssima mão com os participantes do Fórum Poliri América, que, dentre 350 instituições inscritas, a FACOP está entre as finalistas do prêmio ODS SESI FIEP. Um motivo de orgulho para a FACOP. E também uma alegria poder compartilhar com todos aqui.